assunto é na Band News FM. 9h45, Murilo Rocha, bom dia pra você. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, Murilão. Bom dia, ouvinte da Band News. Fim de ano chegando, né? Os assuntos começam a ficar mais escassos, mas eu queria fazer um comentário importante aí sobre essa questão do teste do pezinho, né? Muito importante essa questão da ampliação do número de doenças detectadas pelo teste do pezinho, e queria fazer uma ressalva aqui, uma homenagem, se podemos assim chamar, à nossa colega de jornalismo, a Larissa Carvalho, que através de uma associação de mães, né, e pessoas de crianças aí com deficiência, ela foi uma dessas batalhadoras aí para poder conseguir a ampliação do teste do pezinho, né? Ela sempre até chegou a fazer um documentário relatando a situação do filho dela, acho que é Theo, o nome da criança. Ela relatou nesse documentário muito bonito, emocionante, sobre a luta dela, até o diagnóstico, sobre essa questão do teste do pezinho, que não conseguiu na época detectar essa doença que o filho dela tem. Então ela entrou nessa luta engajada com outras mães, outras pessoas, né? E foi encampada também por alguns parlamentares, deputados, políticos, enfim. E agora aí aqui em Minas virando uma realidade, ampliando o número de doenças detectadas pelo teste do pezinho, né? Através do SUS mesmo. Essa era uma luta, né? Porque se você fizesse pelo SUS, detectava o número X de doenças. E agora ela conseguiu ampliar esse leque de doenças. Na rede particular, as pessoas que já pagavam mais caro já tinham acesso, como tudo no Brasil, né, gente? A desigualdade social aqui, elas refletem em quase tudo, né? E na saúde não é diferente. Então é uma conquista muito importante. Queria fazer essa ressalva aqui. Agora, aqui em Minas Gerais, no SUS, aqui na rede SUS, a gente vai conseguir atender um número maior, vai chegar até 60, né? Vai ampliar até 60 doenças. No primeiro momento, acho que é 40 e poucas, depois, no ano que vem, chega a 60 no meio de doenças detectadas aí pelo teste do pezinho. Esse teste tão fundamental, né? Quando a criança nasce ali, espeta ali, tira um pouquinho de sangue do pé dela, justamente para poder mapear ali doenças que a criança pode vir a desenvolver ou que ela já tem, né? E ser tratada logo ali ao nascer. É fundamental. Então, fazer essa ressalva. Outra questão, Sinene, importante, hoje a Câmara do Municipal aí fazendo quase uma sessão aí de fim de ano, né? Sessão extraordinária para votar uma série de projetos, e um projeto importante que é esse da questão dos empréstimos para contenção de obras de contenção de barragem, né? A gente tem sempre que lembrar, eu vou sempre lembrar aqui daquele empréstimo lá que foi negado por briga política na época do Calil, né? O Nicolas Ferreira era vereador, tinha uma tropa aí, o pessoal do Novo também, votaram contra por causa de uma briga política com o Calil que tinham na época, e essas obras, né, só foram iniciar depois, porque esse dinheiro não foi liberado. Houve lá na época alegação que não havia o detalhamento de como o dinheiro seria investido e tal, e eles não liberaram, mas no fundo era uma retaliação política ao prefeito Alexandre Calil, que na época gozava de boa avaliação aqui na cidade, e pediu um empréstimo para as obras de contenção lá na Vilarinho, na região ali da Vilarinho. Foram negadas, e agora o prefeito Fuad, num novo momento, está também com um pedido de empréstimo aí para obras de contenção em outras regiões, em outras bacias de Belo Horizonte. Lembrando, né, que a gente também enxugando o gelo sempre nessa questão de chuvas, porque estamos vivendo aí mudanças climáticas de forma acelerada. Então a gente faz as bacias de contenção, mas aí bate recorde de chuva, chove mais, essas obras ficam defasadas e tem que fazer novas obras, né? É o meio a falência desse modelo nosso de urbanização e também da forma como a gente lida com o clima, né? Esse ano, estava vendo ontem reportagem, né? Foi o ano mais quente da história do Brasil. A temperatura de média de quase 25 graus, temperatura média, né? Subiu, já estava em 24 e tanto, ainda continua em 24, mas 24,9 agora, acho que era 24,7. Então parece que é pouco, mas é muito de um ano para o outro, uma alteração. Então o que implica isso é que anos mais quentes a gente também vai ter essas temporais mais fortes, todas as consequências, né? Períodos de seca maiores, com efeitos mais devastadores. Então, essas obras de contenção de chuva, elas são urgentes mesmo, mas são enxugar gelo, né? Porque tem que ser feitas, conseguem conter a chuva em um determinado momento, mas se chover muito, como vem batendo recorde atrás de recorde,
nem essas bacias seguram, né? A gente viu recentemente uma dessas bacias, uma dessas obras, extrapolando a capacidade dela em razão do volume de chuva. Mas é fundamental, de toda forma, que essas obras sejam feitas, mesmo que sejam obras paliativas, que o problema é maior, né? É fundamental que essas obras sejam feitas, e a Câmara aí fazendo essas sessões extraordinárias para meio que encerrar o ano também. Eu acredito que essa deve ser a última semana de trabalho na Câmara dos Vereadores. Não sei se ainda adentra a próxima semana com votações, acredito que não. E ano que vem a gente começa com um novo parlamento aqui, mais ou menos novo, né? Mas algumas novas caras aqui em Belo Horizonte. A gente vai acompanhar desde o começo, porque a gente já tem logo de cara a eleição para a nova presidência da Câmara, e a gente sabe como isso é importante justamente nessa relação de executivo com legislativo. Só para finalizar esse comentário de hoje, um outro assunto, só queria voltar aqui, que ontem eu falei do Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro. Eu falei que havia sido desrespeitado, aquele absurdo todo. Nós demos razão para o Fernando Diniz, né? Aquela raiva que ele manifestou ali na coletiva, sobre a informação que estava sendo dada a ele pela empresa, que ele teria sido demitido, e ele extrapolou, e nós concordamos com o Diniz. Só que o mundo do futebol é tão louco e tão amador, né? Que o Cruzeiro parece que voltou atrás, e ontem fez uma reunião com o Diniz, e agora ele fica, pelo menos aí durante o ano de 2025, né? A gente não sabe até quando, né? Até quando durar, geralmente são esses laços eternos aí do futebol, até quando durar. Mas então, assim, aí acabou que o gesto ali do Diniz ficou meio sem razão, porque ele não foi demitido. Mas na verdade a gente sabe como funciona isso, né? O dirigente de futebol passa recado mesmo para a imprensa, que às vezes vai, né, adianta aquela notícia, aí aquilo pega mal dentro do clube e o clube volta atrás. Foi bem isso que aconteceu ontem no Cruzeiro. Começou a ser acusado de falta de profissionalismo, né? Alexandre Matos foi citado nominalmente pelo Fernando Diniz na coletiva como alguém que estaria, né, teria dado uma palavra a ele e tal. Então, acabou voltando atrás. E serve também como exemplo, lição para nós jornalistas, né? Tem algumas coisas, gente, que é melhor a gente não furar. Por exemplo, morte de alguém, não adianta você querer dar o furo, né? Tem que esperar a confirmação. Tem coisa, e demissão também vai mais ou menos no mesmo caminho, né? Você pode ter aquela informação precisa, mas tem que ter cuidado, porque às vezes ao você dar a informação, alguém vai reverter aquela informação, no caso de uma demissão, por exemplo, né? No caso de morte não tem jeito de reverter, né? Mas no caso de demissão, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, e morte também, né? Porque às vezes você chega uma informação, se ela não confirmada ainda, né? Então, assim, jornalismo também tem que aprender essas lições. É isso, Sinine e Luciana.